Tem fogo do Espírito Santo aí? Tem fogo aí? Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria para todos. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele é sensacional. Eu tinha combinado com a Mona Lisa, né? Mentira. Mas ela falou exatamente tudo aquilo que o Senhor precisava para nós. Tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor construiu, Ele utiliza da vida do irmão que toca, de você que chega, que acolhe, e de cada um que Deus fala conosco. E nosso Senhor Deus é maravilhoso. E teve um trecho da música, né, que o Senhor estava falando para nós, né, muito fortemente, né? Deus é maior do que tudo que nos acontece. Ele é grande, supremo Deus. Seja lá qual for a situação, o problema que você está passando, Deus é maior do que todas as coisas. E como nós louvamos, como esse grupo de oração me ensinou a louvar, né, a gente se recorda dos feitos de Jesus e percebemos que Ele nos ensina a caminhar, que Ele nos pega pela mão e nos faz superar todos os nossos problemas. Amém? Amém. Então, assim, desse Deus maravilhoso que nos faz superar todos os nossos problemas, nós podemos abrir a nossa Bíblia na palavra de Deus que está em Mateus 14, do 23 ao 33. Mateus 14, do 23 ao 33. E parece até redundante, mas o Senhor mais uma vez me chama para falar assim, menos de um ano, acho que é a terceira vez que eu venho pregar essa palavra. Jesus caminha sobre as águas. E enquanto orávamos para o grupo de oração, o Senhor falava para nós que Ele quer renovar a nossa fé nele. Que essa noite Ele está renovando a nossa fé nele. Ele quer fazer de nós que nós sigamos em frente e que todas as situações Ele vai demonstrar para nós através dessa palavra. Mateus 14, 23 ao 33, que Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Mateus 14, do 23 ao 33. Seja lá qual for o deserto que você esteja passando, Jesus essa noite Ele quer te mostrar que há um caminho para você superar todas as barreiras. Amém? Amém. E Ele nos fala assim: feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio até eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos. Jesus disse aos discípulos o quê? Tranquilizai-vos. Jesus disse para cada um de nós: tranquilizai-vos. Sou eu, não tenhais medo. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé. Jesus diz para cada um de nós: homem de pouca fé,
Por que duvidais? Apenas tinha subido para a barca e o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é maravilhoso, né? Como Deus faz todas as coisas. Como Deus, Ele nos ama profundamente e nos quer renovados a cada grupo de oração, a cada missa, a cada momento de intimidade nosso, de oração com o Senhor. Ele quer renovar a nossa fé, seja lá qual seja a situação que você esteja passando, qual foi o impossível que você pediu no momento de oração, qual foi o impossível, qual foi o diagnóstico que te deram. Não é impossível, não tem jeito. A causa da justiça, se você está no processo ou se já perdeu, a vitória mesmo na derrota é sua, porque Deus está contigo. Deus te ama profundamente. Jesus, ele subiu a montanha porque precisava ter uma intimidade com o Pai. Vejam vocês que essa passagem se dá depois da multiplicação do pão. Então Jesus devia estar ali precisando de renovar, ele mesmo sendo Deus, ter uma conversa com o Pai, para que ele pudesse seguir adiante e mostrar o caminho aos seus discípulos. Então ele se retira até a montanha para poder ter essa intimidade, para poder renovar a fé dos discípulos, para poder renovar a nossa fé hoje. Jesus se afasta um instante e pede para eles seguirem. Eles foram seguindo com o barco no meio do lago de Genezaré, e naquele instante começa o vento a soprar fortemente, e aquele barco com os 12 discípulos, né, eles ali, depois daquela manifestação de fé, manifestação de amor, vendo as águas jogar o barco para lá e para cá, e aquele vento, imagine que devia estar como aquele vento, aquela ventania que de vez em quando fica soprando, e dá medo da gente sentir, né, o vento. E imagine vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar de barco, né, quando o mar se agita, realmente dá muito medo, né, é bem complicado mesmo, e ali os discípulos começaram a ter medo. E Jesus, depois de ter aquela intimidade com o Pai, ele vai ao encontro dos discípulos, e como a barca já estava bem adiantada, não tinha outra forma dele chegar até os discípulos, e o sobrenatural acontece, né? Jesus começa a caminhar sobre as águas, porque não tinha outra forma dele chegar até os discípulos. Jesus caminha sobre as águas. Então, os discípulos, ao verem aquela imagem de Jesus se aproximando, eles não sabiam que era o Senhor. Imagine vocês, o vento soprando sobre o barco agitando, quase que virando, quase que tombando, e eles viram aquela imagem e ficaram mais temerosos ainda. Ai meu Deus, é um fantasma, e agora que nós vamos nos perder, nós vamos todos morrer aqui, é um fantasma. Então, Jesus vendo que aquela situação de pavor estava causando para ele uma situação de morte, então Jesus fala para eles e fala para cada um de nós, não sei qual é a situação, volto a dizer que vocês passam. Jesus fala para eles: não tenhas medo, sou eu, não tenhas medo, sou eu. Se acalma, tranquilizai-vos, eu estou contigo, eu estou a caminho da situação, da resolução, sou eu. Persevera, permanece firme. Nessa noite eu renovo a minha fé em ti, continue firme. A tempestade vai acalmar, a tempestade vai passar, como o nosso irmão cantou muito bem, como nós cantamos junto com ele. O que eu preciso fazer, Senhor? É só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Não é fácil, né? Esperar a tempestade passar. É fácil? Não é fácil esperar a tempestade passar. É muito difícil, às vezes a gente, como a irmã falou, né? O Golias está ali na sua frente, né? Com aquela fama que chegou aos teus ouvidos, aquela armadura, né, impecável, aquela espada e aquele escudo, e você, não, como é que eu vou enfrentar ele? Como é que eu vou passar por esse gigante? Como é que eu vou poder passar por esse problema? Mas Jesus mostra o caminho.
Jesus mostra o improvável. Naquele tempo, Deus, o Senhor dos Exércitos, mostrou o improvável para Davi. Através de umas 5 pedrinhas, ele derrotou o gigante. Deu a direção para ele acertar no ponto fraco do gigante, e o gigante caiu por terra. E aqui, Jesus dá o caminho aos teus discípulos. Tranquilizai-vos. Tranquilizai-vos. Recebeu um diagnóstico impossível? Tranquilizai-vos. Tranquilizai-vos. Com a situação financeira de uma forma que você não vê a solução para aquilo. Talvez não seja imediato agora. Talvez você vai sair do grupo de oração aqui e a solução ainda não vai aparecer para você, mas o que o Senhor quer dizer para você é: tranquilizai-vos. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. É um conflito difícil de você resolver, que você não vê solução para o conflito. Tranquilizai-vos, a tempestade vai acalmar. Pedro, mesmo ouvindo Jesus falar aquilo, ele vai até o encontro do Senhor. Pedro saiu da barca e caminhava. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Mesmo após Jesus falar tranquilizar, Pedro quis ter essa experiência. Pedro foi ousado: eu quero caminhar sobre as águas também. E Jesus permitiu, falou: vem. Quantas das vezes o Senhor já falou contigo, vem, e você foi, e Ele fez você caminhar sobre aquela situação impossível? Quantas foram as situações que o Senhor te colocou de pé, caminhando sobre aquela situação impossível? Só que outras situações vêm na nossa vida, não é verdade? Outros ventos vêm, e às vezes mais fortes, e às vezes agita o mar de uma forma que nós ficamos ainda mais temerosos. Agora não tem jeito, e começamos a afundar. E aí que a mão do Senhor, ela vai te alcançar. Aí você clama: Senhor, salva-me, eu estou afundando novamente. O Senhor fala: homem de pouca fé, homem de pouca fé. Mas Ele quer dizer isso, não é porque você é uma pessoa que está tropeçando e você não é digno de receber a mão do Senhor te resgatando novamente. Ele está falando isso para justamente renovar a sua fé. Se você já teve uma fé inabalável e hoje se encontra como Pedro afundando por causa das ondas contrárias, clame ao Senhor novamente, que Ele vai renovar a sua fé. Se a sua fé está pouca mediante as tempestades que apareceram na sua vida, Ele quer estender a sua mão e te tirar de novo daquela situação de imersão, de afogamento, para que você possa se levantar e renove a sua fé. Acredite no Senhor, creia. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E veja que logo que ele subiu para a barca, como diz aqui a palavra do Senhor no versículo 32, o vento cessou. Meus irmãos e minhas irmãs, não tenhais medo, tranquilizai-vos, tranquilizai-vos. Eu estou contigo. Eu não abandonei o barco, eu não te deixei sozinho, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te salvar. Senhor, salva-o, o Senhor vai te salvar, tranquilizai-o. O Senhor essa noite Ele está renovando a fé dele em ti, seja lá qual for a situação, o Senhor está renovando a fé em ti. E logo, logo, vocês vão dar testemunho aqui, como a irmã profetizou, como a Mona Lisa profetizou. Vocês vão vir aqui dar esse testemunho do Senhor, e vocês vão falar: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Repitam comigo: tu és verdadeiramente o Filho de Deus.
E nós vamos dar esse testemunho aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Seja lá qual for a situação que você esteja passando, nós vamos reconhecer novamente, nós vamos ter a nossa fé reavivada, porque o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus na nossa vida. Cada um de nós aqui temos essa certeza, que seja lá qual for a situação, a vitória é nossa, porque o nosso Deus nos amou de uma tal forma que deu a vida por nós. Tem até uma música, né, maravilhosa que diz: Deus só não é capaz de deixar de te amar. E é isso. O que Deus não pode fazer na sua vida de jeito nenhum é deixar de te amar. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que essa noite Ele renova a sua fé. Você crê nisso? Tem fogo do Espírito Santo aí?